Jovens, boa tarde para vocês. Professor Robson. Estamos aqui para trabalhar um novo assunto muito interessante aqui no ensino religioso. Não sei se vocês perceberam, eu adoro trabalhar esses assuntos aqui de ensino religioso com vocês, né? Ah, professor, eu esperava que em ensino religioso a gente ficasse falando somente de Pai Nosso, Ave Maria, coisa desse tipo. Pois é, né? A gente fala de cortei o cabelo, mas faltou cortar essa parte aqui da frente. Eu vou ter que dar uma consertada lá onde eu cortei. Enfim. A gente trabalha de virtudes que são muito pedidas, digamos assim, pelas religiões, né? E quando a gente fala de virtudes, a gente já falou de reverência aos mortos, né? A gente já falou de... Qual foi a última aqui, hein? Não violência. Deixa eu ver o que mais que a gente já... A gente já falou de fraternidade, né? A gente já falou de desprendimento, né? A compaixão. Ou seja, são virtudes trabalhadas dentro das religiões, né? Não adianta você dizer que é cristão e não trabalhar as virtudes que a cristandade exige, né? Porque para que você se diga um cristão, você tem que trabalhar as virtudes que a cristandade prega, né? O amor ao outro, coisa desse tipo. Não adianta você dizer, sou cristão, rezar Pai Nosso, eu quero dizer que é da igreja, colocar uma cruzona aqui e viver falando mal dos outros, viver desejando mal ao outro, só ter ódio às pessoas. Isso é o bolsominion, né? O bolsominion diz que é patriota e cristão, mas vive odiando as pessoas, né? Odeia o mundo, odeia o outro, desse tipo, né? Prega o ódio, 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 ódio. E vive fazendo mal aos outros e depois vem dizer, o Senhor me proteja, corpo fechado, Deus é conosco, não sei o quê. Esse cristão aí não dura muito tempo não, viu? Então é assim, a gente vai trabalhando algumas das virtudes. E para que nós trabalhemos algumas virtudes, nós precisamos também entender as virtudes que os antigos trabalhavam, né? Porque essas virtudes trabalhadas pelas religiões, elas também não caíram do acaso não, tá, gente? Não é como um negócio que simplesmente cai, não é uma chuva, não é nada disso. Não é uma chuva de granizo, não é um pássaro que de repente morreu, caiu, não é isso. Elas vêm de determinados lugares, né? E por que elas vêm, né? Por que isso foi pregado em determinado momento, enfim. Vamos lá entender, né? A virtude de todas as virtudes, né? Não tem todas as virtudes, mas diz das virtudes, né? A virtude é a virtude das virtudes. É a soberana, né? Digamos assim. Vamos lá. Vamos ler. Vamos lá, vamos ler. Eu gosto dessa parte. Uma das virtudes mais louvadas em todos os tempos e a mais necessária para os seres humanos, para que os seres humanos convivam entre si, é a justiça. Uma das virtudes mais louvadas em todos os tempos, todos os povos, e a mais necessária para que os seres humanos convivam entre si, é a justiça. Beleza, professor. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Os povos antigos, a justiça feita na sociedade deles era através dos anciãos, os mais velhos, né? Julgavam as ações dos mais jovens. Quando a sua sociedade não era bem uma cidade, alguma coisa desse tipo, era simplesmente tribos, né? Os anciãos se uniam e através disso eles julgavam as ações dos seus membros, né? De repente, isso era muito comum na antiguidade, tá, gente? De repente um roubava a mulher do outro,
roubar mesmo, tá? Eles tratavam quase como um objeto. Por exemplo, isso acontecia também Esse livro aqui, ó, gente, é sensacional. O Birajara José de Alencar, eu tô lendo. É sensacional esse livro, porque ele traz muitas das coisas que eram tratadas, por exemplo, nas sociedades europeias, nas sociedades africanas, nas sociedades lá do Oriente Médio, mesopotâmicas, enfim. Sociedades que nunca tiveram contato entre si, mas por serem humanas, têm coisas em comum, né? A questão da hospitalidade, eles tinham demais, né? Professor, como assim? Não era uma coisa só, não, a mesma língua? Provavelmente era a mesma língua, com alguns sotaques um tantinho diferentes, né? A grande família Tupi-Guarani, né? Digamos assim. Mas eles tinham relações entre si, lógico, mas eles tinham suas próprias virtudes, né? Suas próprias leis, né? E uma delas era da hospitalidade, né? E a hospitalidade deles era muito próxima da hospitalidade que eu falei para vocês, lá dos gregos antigos. Você chegar na casa de alguém, esse alguém lhe oferecer absolutamente tudo, né? Só não oferecer a sua família, a sua esposa, coisa desse tipo. Mas tudo que eu digo é comida, é banho, o bem-estar, coisa desse tipo. Você oferecia tudo e só depois era que eles vinham perguntar quem era, filho de quem, de onde vinha e para onde ia, né? Coisas desse tipo. Os índios, eles não... Era parecido com isso, tá? A hospitalidade era excelente, exemplar, tá? E dependendo daquilo que você pedia, você ia a determinada tribo com algum objetivo. E dependendo desse objetivo, você tinha um tratamento diferente. Por exemplo, o Birajara, ele foi lá para a tribo dos Tocantins, por exemplo. Tocantins, né? Não sei se é rosto, é nariz de tucano. Olha só que interessante, né? Ele foi para casar com uma moça lá que ele tinha visto. Que inclusive essa moça era filha do o grande guerreiro da tribo dos Tocantins. Então, para que ele se mostrasse capaz de casar com ela, ele tinha que passar um tempo lá, sendo servo, se mostrando o mais forte entre todos os guerreiros, o mais forte e o mais servo. Olha só que curioso, né? É muito, muito legal, muito legal. Pensa num livro bacana, viu? A gente está falando de virtudes, né? E ele está falando da justiça, né? Deixa eu ver se eu tenho esse livro. Eu tenho esse livro, mas não está aqui nesse armário. É A República de Platão. Ele fala exatamente da justiça. Ele diz que a justiça é o berço, digamos assim, de qualquer civilização, de qualquer sociedade. E a República de Platão, esse livro, A República, ele é o princípio, digamos assim, não é que a partir daí tenha iniciado o filosofar, tá? Mas foi a partir dele que surgiu esse conceito filosofia, tá? A ciência chamada filosofia. É a base, tá? Para você ser filósofo, você tem que começar na República. Se você não tiver lido a República, você não pode ser filósofo, tá? 9 minutos. Vamos lá, vamos ver se a gente acelera aqui. Mas o que é a justiça? Alguns dizem que ela por si só não existe. Depende de como a fazemos. Outros consideram que ela existe independentemente de nós, porque está em primeiro lugar em Deus. Alguns dizem que ela por si só não existe. Entre os homens, tal, não existiria a justiça. Ela partiria de Deus, né?
Segundo esse ponto de vista, devemos buscar em Deus, que é a suprema justiça, a inspiração do que é mais justo. Platão não falou disso, tá? Falou de outra situação. Definir a justiça não é fácil, e não é mesmo, tá? Podemos defini-la como respeito à lei estabelecida por uma sociedade. A partir do momento que cresceram essa quantidade de tribos e ficou cada vez mais difícil você mediar as situações entre as brigas, de repente alguém roubou a sua mulher, de repente alguém bateu no seu filho. A partir do momento que se tornou muito difícil, foi necessário se inventar a lei. Né? A lei ela foi inventada, escrita e tudo mais. Lá na Bíblia, você tem as tábuas, né? Os 10 mandamentos, né? Que Moisés tinha cada vez mais dificuldade de controlar as tribos, né? As tribos judaicas que estavam em andamento, né? Elas estavam voltando para a Judéia, né? Elas estavam saindo do Egito. Eu não sou muito bom na Bíblia não, tá, gente? Mas elas estavam saindo do Egito e voltando, né? Porque eles estavam em cativeiro, né? No Egito. E ele tinha cada vez mais dificuldade. Essa parte lá acho que é do Gênesis ainda, não estou lembrado não. Ou não é do Gênesis, enfim, não estou lembrado não. Essa parte eu ainda consegui ler. Ele não tinha condições, ele não estava mais dando para controlar todas essas tribos, né? Então ele recebeu as tábuas, né? E através das tábuas ele colocou para o povo, né? É isso, 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 e isso veio de Deus. Né? Não tem como se ir contra, né? Contradizer. As leis não podem ser mudadas de uma época para outra? Pode, né? Não houve leis injustas que condenaram homens justos? Provavelmente houve, né? Basta lembrar de Sócrates e Jesus. Deixa eu contar a história de Sócrates mais uma vez, né? Sócrates ele era tido como a grande mente, o grande pensante da sua época. Tá? E ele foi uma vez ao oráculo de Delfos. Eu já falei de Delfos. Delfos era o umbigo do mundo, tido pelos antigos. O umbigo era o centro, tá? O umbigo do mundo antigo. Era o centro. E lá tinha um oráculo. O oráculo era aquele que vislumbrava o futuro. E esse oráculo era em homenagem ao deus Apolo, o deus que via o futuro, né? E ele foi lá e simplesmente acabou ouvindo desse oráculo, depois, né, porque já tinha sido falado antes, que ele, Sócrates, era o homem mais inteligente da sua época. Né? Não tinha ninguém mais capaz do que ele. E ele saiu em Atenas, saiu procurando pessoas das mais variadas ordens, das mais variadas atividades, sabendo se havia alguém mais capaz do que ele. No final das contas, ele não só não achou, como ele também acabou criando um monte de inimigos, porque ninguém gostava, principalmente os mais poderosos, não gostavam de saber que eram inferiores a Sócrates. Ele acabou sendo quase como uma mosquinha da sociedade, porque a mosca não é aquela que enche o saco, né? Enfim, ele fazia aquelas perguntas, aquela coisa, não sei o que, a dialética, e o povo ficava chateado, enfim. E os jovens gostavam de ouvir Sócrates. Né? Ele acabou sendo condenado como se fosse uma pessoa que estava perturbando, modificando a mente dos jovens para fazer coisas erradas. Ele acabou sendo condenado à morte, só que ele não aceitou isso. Né? Ele fez a sua própria defesa, só que logicamente ela não foi aceita. Né? Se você vai contra os poderosos, você acaba, no final das contas, sendo sacrificado, e foi o que aconteceu com Sócrates. Né? Só que ele não deixou que os outros o matassem, ele se matou. Né? Ele tomou a cicuta, S-I-C-U-T-A. Ele tomou cicuta, um veneno, acabou morrendo. Tá?
E essa história ela é muito lembrada também na história de Jesus, tá? Porque Jesus também ele incomodou os poderosos, né? Ele se mostrou mais capaz do que pessoas poderosas, os nobres e tudo mais. Ele acabou sendo condenado à morte também. Lembrem, né? Olha só como as histórias elas são até um tanto interessantes, né? Sócrates tem aí seus 400 anos antes de Cristo, né? Então a verdadeira justiça pode até estar nas leis sociais, mas nem sempre. Sócrates foi condenado à morte. Usou-se uma lei da época para se condenar Sócrates. Usou-se uma lei para se condenar Jesus. Essas leis estavam corretas? Percebe? Vou dar uma pausa aqui e volto já.